Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Hoje a abertura é para aquele momento de saudade ou de spleen. Muitas vezes, quando a gente se reúne ou quando passa por um álbum de fotos ou fotos da nuvem e a gente lembra. Lembra de um antigo namorado, lembra de um amigo, uma amiga. Lembra de alguém que passou na vida da gente e que teve o seu quê de importante naquele momento, naquela época. E aí dá sempre aquela coceirinha do tipo, putz, o que será que está fazendo? Onde será que está? Como será que está, né? Na verdade, é aquela pergunta de pessoas que a gente simplesmente se desconectou ao longo do caminho e que às vezes volta à margem, assim, à memória, a um momento. E essa é uma abertura possível. Poxa, eu gostaria de saber sobre isso. Essa é uma abertura possível, lembrando que a gente vai estar sempre vendo muito mais a energia, as possibilidades do que essa pessoa está fazendo da vida dela, enfim. Mas a abertura traz realmente uma visão da roda dos ventos, então, como se a gente olhasse para o norte, sul, leste, oeste e desse uma garimpada em quais são como é que está essa pessoa, onde está e tal, mas sem aquela especulação que o tarô não é capaz de responder, né? Que é o famoso SIC RG endereço. O tarô não dá. O tarô não diz realmente aonde ou quando exatamente ou como exatamente, isso é mais difícil. De qualquer forma, a gente consegue ter umas ideias sobre este assunto. Então, me inspirei aqui naquela música Onde anda você? Onde andam os seus olhos? Que a gente não vê. Pá, 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 pá. Acho que é Vinícius, né? Vamos para a Bossa Nova, época de grandes dores no coração e de que é o fino da fossa e coisas assim. De toda forma, é uma abertura possível, mesmo que algumas pessoas façam aquela famosa pergunta: ah, isso é ético ou não é ético? A bem da verdade, eu não estou cavocando a vida alheia assim, num sentido real. Se eu tiver algum outro dom, habilidade, talvez eu possa saber um pouco mais. Mas pelo tarô, eu consigo ter uma vaga ideia de onde está esse ser, o que que ele está fazendo, como é que ele está fazendo e tal. E isso não dá nada, a bem da verdade, né? Eu, pelo menos, não vejo como uma coisa nociva, a não ser quando você já percebe de cara que a pessoa, por estar sozinha, ou enfim, por não ter se dado bem, quer voltar lá para trás e tal. Então, antes vale tentar dar uma melhorada, né? Mas você sabe que eu jogo para as cartas essa responsabilidade de me contar se ainda tem algum gancho para o passado ou não. E acho bem bom, né? Por quê? Porque normalmente o tarô já mostra que sim ou que não. Né? Do tipo, olha, se você não voltava lá não, porque não tem mais nada lá. Ou pode ser, pode ser. Porque a vida é uma verdadeira enroscada, não é não? Por quê? Porque a vida nas relações, ela muitas vezes tem essa chance do volta para trás que tem alguma coisa lá. E muitas vezes não, né? O legal é poder falar com clareza, olha, lá não tem nada ou lá tem alguma coisa. E não ficar alimentando, na verdade, às vezes, sentimentos não resolvidos ou angústias, ou seja lá o que for, né, que faz a pessoa ficar lá pendurada naquele primeiro namorado uma vida inteira e não reconstruindo a sua história. Isso pode ser mais complexo, né? Então, veja bem aí, faça uma avaliação, mas essa é uma abertura que você vai poder perguntar daquela amiga da escola, daquele amigo da escola, né, daquele primeiro, segundo, terceiro namorico, né, aonde será que está um primo que eu nunca mais vi? Então, de pessoas não desaparecidas no sentido real, você até acompanha, sabe que está lá no Facebook e tal, mas com quem você absolutamente rompeu, então não tem a menor noção. Essa é a abertura de hoje,
uma abertura fácil, tranquila da gente fazer, né? Então, lembrando para você que está chegando aqui agora, para você se inscrever no canal e fazer parte de toda essa jornada do 365, fora todos os outros vídeos que eu já deixei por aqui, que são bem valorosos, são a minha história com o tarô, a minha vida com o tarô, sem cortes e sem encrencas, né? Tá tudo aí. Mais do que isso, vocês que vêm vindo juntos e que também estão chegando, vamos lá, eu preciso do seu joinha e, além disso, do seu compartilhamento do vídeo. Esses dois itens realmente dão um fôlego maravilhoso para o canal, né? Vão mostrando para o YouTube que eu tenho alguma chance no meio desse marzão, né? Então, assim, isso também é uma coisa que o 365 trouxe, a gente está aqui todo santo dia. E mais do que isso, tem algo que eu lancei, acho que no vídeo passado, vou lançar essa semana, né? Semana do carro. Qual é a rota? Me digam, a gente está chegando no final do 365 e eu quero ouvir de vocês. O que que vocês gostariam que fosse o ano de 2026 aqui no canal? Né? Qual é a proposta? Tem alguma ideia? Alguém tem uma querência? Mas uma querência que possa virar projeto de ano. Então, assim, se tiver alguma, faça um comentário, lance uma pergunta, lance uma querência aqui no nosso canal, para a gente poder, inclusive, participar, né, saber disso e poder construir a partir disso uma ideia. Vamos lá, ajuda aí, beleza? E também temos o 365 aberturas de tarô do WhatsApp. Para quem já está mais à vontade com o tarô, quem não está, mas está querendo muito ficar mais perto de gente que está. Então tem tarotista, tem taromante, tem tarólogo, tem tarô nenhum, tem de tudo lá no 365. Devagarzinho foi somando uma galera muito legal onde a gente fala de tarô, come tarô, responde tarô, né? Enfim, tarô é a nossa bossa. Aí você pode fazer parte desse time, se tarô for a sua bossa, vamos lá. E mais do que isso, agora a gente está terminando, né, as inscrições para a nova leva de aberturas sorteadas aqui do 365, para quem se inscrever até o dia 31 de outubro. Depois morreu. Por quê? Porque aí depois tem que sair correndo para fazer as leituras entre novembro e dezembro para todo mundo que se inscreveu, beleza? Então, bora seguir. Para a abertura de hoje, a gente tem aqui no 365, peraí, deixa eu arrumar umas coisas, a gente tem algumas coisas boas hoje. Primeiro que nós estamos na abertura 295. Vocês sabiam que essa semana eu vou fechar 300? Olha lá, e não é nem Esparta, hein? Não é nem espartano. Alguém viu aqui o filme 300? Não recomendo, né, sanguinolência, mas recomendo pela historicidade, pelo evento, não é espartano da época e tal. Então a gente vai falar com Onde Anda Você, é a abertura que a gente vai estar dando uma olhada, né? Espero que a gente possa fazer um jogo bem bonito, bem bacana. Eu tenho uma pessoa aqui na minha cachola, virou, mexeu, ela aparece na minha cachola, eu vou contar a história já já. Essa abertura foi inspirada na Rosa dos Ventos. Às vezes, alguém se afasta e o silêncio se torna um mapa invisível que tentamos decifrar. Essa abertura segue as direções da Rosa dos Ventos para procurar respostas sobre quem partiu. Seja um amor, um amigo ou alguém que deixou um espaço no seu coração. O carro guia essa busca com coragem e propósito, e o 8 de taças sussurra que toda partida tem um significado mais profundo. Vamos traçar esse mapa espiritual e descobrir onde está, como está e o que ainda vibra entre vocês? Nem toda ausência é perda, às vezes é apenas o silêncio preparando o reencontro. Bora jogar? Muito bem. Seguindo para o jogo, deixa eu me tirar daqui. A abertura é uma abertura com ideia também, né, da própria Rosa dos Ventos, dá um tipo losango, tal. É, Na carta 1, lá em cima, é o norte, o destino. Para onde essa pessoa foi conduzida pela vida? Veja, mostra o caminho atual desse ente querido, a direção energética em que ele ou ela segue, está, né? Então, é a realidade da pessoa que você está olhando. 2, o sul, lá embaixo. O coração.
o que ainda sente em relação a mim, quer dizer, o que que esta pessoa ainda sente em relação a mim, qual é o nível de relação, e mostra o campo emocional entre vocês. É a bússola sentimental da leitura. Sentimental aqui no sentido de sentimento e não de que tenha que ter uma relação afetiva. Mas sempre é, né? Amigo sempre é afetivo, gente. 3, você não vai procurar inimigo, né, gente boa? Presta atenção. Carta 3, leste, o amanhecer. O que que essa pessoa está vivendo agora? Representa as novas fases, projetos, relações ou aprendizados que o envolvem no presente. Então, assim, continua sendo a carta 1, a carta 2 e a carta 3 sobre a pessoa. Oeste, então a gente vai fechar a primeira cruz. O pôr do sol. O que que essa pessoa deixou para trás comigo? Mostra o que ficou encerrado, o mal resolvido entre vocês. Qual foi o legado, né? O que que ficou aqui comigo? Carta 5, Nordeste, o chamado da alma. Algo que ainda conecta os nossos caminhos, ainda tem algum tipo de interconexão, representa os fios invisíveis, destino, lembranças, karmas, laços espirituais. Vamos ver se tem algum ainda. Carta 6, Noroeste, a estrada oculta. O que não vejo nessa história? Revela segredos, verdades veladas, situações ocultas que impedem o contato, a clareza sobre o paradeiro dessa pessoa, que muitas vezes não tem mais conexão, né? Carta 7, Sudeste, o movimento, devo procurá-la, procurá-lo, e de que forma? Inspirada no carro mesmo, mostra o tipo de ação alinhada ao destino. Carta 8, Sudoeste, o retorno. Existe possibilidade de reencontro? É a carta da virada do ciclo, do retorno ou do fechamento. Revela se haverá reaproximação, contato, reconciliação ou não. Bora jogar? Então, agora a gente vai mesmo lá para a mesa. Vamos seguir para a mesa. Eu vou contar um pouquinho. Deixa eu aproveitar. Então, essa abertura, ela é muito interessante para fazer quando você tem alguém que você gostaria de ter notícias e não tem mais como chegar até ela. Então, eu vou contar da minha colega do colegial, né, uma italiana muito amiga, muito querida, a Vália, que depois que eu saio de São Paulo, já estou com meu filho pequeno aqui no interior, ainda por conta das redes sociais da época, Orkut e companhia, ela consegue o meu telefone e consegue me ligar. A gente bateu um papo assim daqueles que parece que uma vida inteira se juntou naquele minuto, foi tão gostoso quanto sempre foi, então assim, um elo afetivo muito bom. E ela acaba me dando, na época, o nome dela de casada, né, a cidade, país onde estava, falamos da irmã, falamos do irmão, falamos da mãe, né, enfim, conversamos de um tudo. Isso eu devo ter anotado, tenho certeza que sim, em algum lugar, né, porque a gente ficou de se reconectar. E creiam, esse nome desapareceu, eu não conseguia mais encontrar, eu não consegui mais ter nenhum tipo de referência. Aí toda a vida mudou, né? Todo o universo mudou nos últimos 20 anos, sobremaneira, 15 anos, sobremaneira. Meu filho está fazendo 25 anos, ele devia ter mais ou menos uns 5 aninhos, 20 anos no mínimo dessa conversa. E sempre ela vem na minha memória. É alguém que, por alguma razão, por uma comida, uma questão italiana, enfim, sempre vem na minha memória com muito carinho, né? E é dela que eu gostaria, então, de fazer a abertura, é ela que eu vou usar para ser a guia aqui da minha pergunta, da minha querência nessa pergunta, até para mostrar para vocês que às vezes a gente gostaria só de saber, e aí, tá tudo bem? Né? Não é nenhum tipo de especulação do tipo ruim ou negativa, não, gostaria muito de vê-la, né? Gostaria muito de conhecer marido e filhos, aquelas coisas assim. Nessa altura do campeonato, né, tudo grande que nem o meu, deve estar tudo na vida. Então, a gente mudou muito, né? Esses 20 anos fizeram uma grande diferença. E é isso que eu vou usar para hoje. Bora lá? Então, a gente segue aqui para a mesa, agora a mesa de jogo mesmo. E para fazer essa abertura, eu vou estar escolhendo trabalhar com o Rider daquele jeito lá, né? Primeiro a gente usa os maiores, aí depois a gente vem com os menores. Eu acho que os menores podem me dar algum tipo de dica, eu vou deixar
o Marcelinho aqui no cantinho não vai rolar. Consegui trazer a câmera para mais perto, mas vou cantar as cartas do mesmo jeito. Então, já embaralhadas, sempre aquela história, né, de fazer a abertura, de dividir, de trazer para cá e vou de leque. O leque normalmente nos dá a sensação de que a gente tem algum tipo de poder sobre a história. Mas, a bem da verdade, isso é uma certa enganação. Mas, de toda forma, eu quero saber. Então, vamos lá. Você anotou no seu diário de bordo somente as perguntas e as posições para poder compor a sua história, né? Lembrando que o diário de bordo aqui no 365 tem a função de você ter o seu diário, a sua história na caminhada, que é muito legal. Então, assim, o destino, para onde essa pessoa foi conduzida na vida? E eu vou escolher essa carta aqui para me mostrar lá no topo para onde essa pessoa foi. Na posição 2, o coração, né? O que, que ainda sente em relação a mim? Ah, a leste, o que, que essa pessoa está vivendo agora? E oeste, o pôr do sol, o que, que essa pessoa deixou para trás comigo? Uma cruz simples, né, gente? Aí a gente vem para o recheio dela. No recheio dela, a gente tem a Nordeste, né? A chama da alma, algo ainda que a gente tem em comum, os caminhos, algo que nos conecta, a gente põe aqui no meio. Aí a gente tem o Noroeste, a entrada oculta, não é? Que é o que eu não vejo dessa história, que não está visível dessa história. Aí eu tenho, se eu devo procurá-la aqui, que é o Sudeste. E o Sudoeste é o retorno. O que que a gente tem de retorno? Retorno. Vejam, esse meu movimento na própria dúvida ou sensação de pegar não, isso é uma coisa que pode ser para qualquer um, né? Natural, inclusive, e bem de boa, seja com você, seja se você está dando baralho para o querente escolher. Né? Eu só sempre lembro quando é o querente, respira, respira e faz, né? Pensa na pergunta e vai atrás das cartas, porque a mente é muito rápida e às vezes a pessoa mal ouviu, a mente mal ouviu a minha pergunta e já tufe. E nem por isso está errado, tá? Também pode ser. Mas eu peço para as pessoas pensarem um pouquinho. Bom, aqui, vou dar uma mexidinha, né? Que é essa turminha mais volátil. Eu quero que essas cartas complementem as grandes e me deem mais dicas sobre o tudo que foi perguntado aqui, né? Então, assim, eu realmente vou, já que eu estou de leque, eu vou continuar de leque e vou de novo, né? No norte, no sul, no leste, no oeste. Aí a gente vai lá para o nordeste. E a gente vai para o noroeste. A gente vem aqui para o sudeste e para o sudoeste. Fechamos? Fechamos. Cartas escolhidas, cartas na mesa. Não é uma proibição de que você vá começar tudo de novo ou que você vá pegar um outro baralho. Não é uma proibição, é uma indicação. Considero, quando a gente conversa com o oráculo, aquele momento mágico, respeitoso, não importando se eu não acendo velas, se eu não tenho grandes ritualísticas mais no meu tempo de hoje, mas mesmo assim eu respeito muito aquilo que foi escolhido, está aqui no campo para ser observado, então vamos observar. Sendo assim, com muita curiosidade, uma certa faniquito aqui dentro do peito, não é? Onde está essa querida? Ai, roda da fortuna, no mundo. Olha só que coisa. Primeiro, várias coisas aqui na roda, né? Ela está na vida,
ela está viva, a roda da fortuna é um sinal de que a pessoa está circulando, está na vida, né? Que o destino levou ela para muitos lugares, bem mais do que eu imagino, né? O caminho dela atual não é linear, tem mais de uma possibilidade, então tem uns sobes e desces, ladeiras, tem uma direção energética bem fluida, uma pessoa que acabou tendo bons momentos, boas oportunidades, tudo bem, também tiveram reveses, ok, que é isso que a roda da fortuna sempre traz, lembrando que a roda do Rider já aproveita para colocar os quatro, né, fixos aqui, lembrando que nos quatro cantos do mundo ela já era uma figura super mundista, vamos colocar assim, super viajada, né? Acredito que ela tenha voltado para esse movimento, ou que tem essas possibilidades, e mais do que isso, com muito próxima aos filhos. Então, ou aqueles que são os mais jovens da família, talvez sobrinhos, não é? Talvez até netos, porque a gente nunca sabe da vida. Os jovens da família, os jovens com quem ela tem amorosidade, né? As figuras que são extremamente importantes, afetivamente importantes, também pode significar um jovem, mas me veio mais essa história das crianças, como um pajem é. Né? Então, muito mais ligada a esse lugar. Fernanda, onde tem Roda da Fortuna? Olha, a roda ela é em cidades grandes e circulares. Por quê? Porque é onde tem muito trânsito, tem muita roda para passear o trânsito, né? Tem muita rotunda por aí. Então, eu vejo como estando em alguma das cidades grandes, não é, do planeta, ela sempre andou entre Europa e Estados Unidos, então imagine em algum desses dois lugares, mas pode até ser além, se bem que não está a carta do mundo, não é? E rodando a vida conforme as coisas ligadas aos familiares ou aos queridos pequenos da vida dela. O sul, o coração, o que ela ainda tem de sentimento ou de memória sobre mim, não é? Ainda temos alguma coisa importante, no sentido de que a força é um sentimento de potente, né? De parceria, muitas vezes até de rivalização. Não sei o quanto ela possa ter ficado um pouco magoada comigo por eu nunca ter dado um retorno, eu sempre fiquei com essa sensação, não é? Então, também tem um olhar dela de que eu fiquei num outro lugar, num outro tempo da vida dela, com muito mais restrições, ela sempre teve esse olhar para comigo como brasileira, né? E que levo a minha vida, eu levo as minhas coisas aqui restrita a minhas circunstâncias. Até ainda tem alguma emoção? Olha, eu acho que tem esse rancorzinho, essa chateaçãozinha do tipo, te procurei, você não me retornou, né? E um pouco dessa figura, ou da figura de força que ela acredita que eu tenha tido ou não tido, né? Então, talvez temos uma bela ou uma fera em termos de emoções por aqui. Então, o comportamento emocional entre nós duas sempre foi muito forte, muito franco, muito objetivo, e de alguma forma aqui a gente tem algo que talvez tenha ficado com essa força mesmo. Eu acho que o laço é forte e as questões materiais, talvez, né, essa logística tenha atrapalhado. Na terceira posição, o amanhecer, o que que essa pessoa está vivendo agora, como é que ela está agora, ela está um pouco solta, né? Então a gente pode imaginar que é um espírito livre, leve, solto, seguindo a sua própria história, com o rei de espadas, a própria história, muito forte no intelectual, muito forte no mental, sendo uma autoridade naquilo que ela se especializou e possivelmente se posicionando em algum lugar, empresa, trabalho, negócio, como alguém que é expoente, alguém que é ponta. Aí a gente vai para o outro lado, no pôr do sol. O que que essa pessoa deixou para mim, né? Que ela legou para mim, a fé e a esperança, a beleza, esse lugar um pouco de imaginar as coisas melhores para o futuro, deixou boas lembranças com a estrela, né? Deixou coisas bem legais para serem rememoradas,
E com o seis de espadas também a coisa de que, bom, a vida flui, né? E todo mundo é livre para fluir para a nova etapa da vida. Ninguém ficou preso a ninguém. Então, são memórias que às vezes, dizendo aqui, mostra se ficou encerrado ou mal resolvido. Eu acho que ficou meio encerrado nesse lugar meio lúdico da estrela, cheio de fé, de esperança e de pensamentos bons, onde cada um seguiu aquilo que sentiu que era seu destino. Na carta 5 do Nordeste, o chamado da alma, algo ainda conecta os nossos caminhos? Tem alguma coisa conectada? Olha que resposta linda. Eu adoro quando o arcano vem direto e mata a pau. Aqui, ó, a torre. Não. Chamado da alma. Tem alguma coisa que ainda conecta os nossos caminhos? Não. Nosso destino, se é uma coisa que eu aprendi, eu não perdi de vista. É uma frase sobre a torre que diz: o destino pôs um ponto final, né? É um assunto maior do que a nossa querência, e muitas vezes é o destino que põe um ponto final, é o destino que faz a separação, é o destino que coloca uma pedra no caminho, e não temos nada mais, nenhum fim visível, destino, cara, não temos. Temos uma rainha de taças, uma amorosidade não perdida, e respeitada uma pela outra. A gente pode dizer que a Rainha de Taças mostra claramente que na nossa tacinha do coração e da relação, a gente guarda um carinho, a gente guarda uma afetividade, a gente guarda um amor, um sentimento bom, mas não temos nenhuma obrigação uma com a outra, nenhum laço, nenhuma conectividade ou necessidade, realmente não. A carta no Noroeste, né, que é a estrada oculta, o que eu não vejo dessa história. Então, o que não está claro, né, é o quanto, bom, questões dela, né, ligadas ao amor, ao afeto, o que não está, não entra, o que é a parte oculta, o que eu não vejo? O livre-arbítrio dela e o meu, não dá para ver. Né, mas para mim fica muito claro, ela fez escolhas, eu fiz escolhas, e essas escolhas nunca se cruzaram, não tem nenhuma né, não é compatível. Então, tivemos muita liberdade de escolha pelo coração, por amor, por coisas que absolutamente a gente foi escolhendo junto com parceiros, empresa, trabalhos, né, uma necessidade de se colocar no mundo, que é o rei de ouros aqui do lado. Então, essa é a parte, no sentido do paradeiro dela, eu precisaria encontrar aonde ela está exercendo o seu melhor no sentido de trabalho e de atividade, né? Então, precisaria pensar sobre isso, talvez fazer uma busca. Já fiz algumas vezes, não encontrei. No Sudeste, o movimento. Eu devo procurá-la e de que forma? Vamos lá. O que o carro me conta nessa posição? Então, aqui é o Sudeste, bem onde eu moro, né? Meu estado de São Paulo é no Sudeste brasileiro, e o mundo diz o quê? Ó, devo procurá-la só se for no mundo, né? Que é o que eu me peguei alguns anos atrás fazendo, e dentro do mundo possível conhecido da minha pessoa, é difícil, meio complexo, da onde eu vou encontrar isso, né? Teria que lançar uma campanha, uma festa, uma festividade, um evento, enfim, para poder trazê-la de alguma forma, né, para mim. Agora, devo procurá-la? Posso? O quatro de paus diz: olha, você pode, né? Se você conseguir em alguma festividade ou em data de aniversário, em algum momento, achar uma conexão, né, ou um post que nunca mais vi, então possivelmente alguém que não anda tanto nas redes, tá tudo certo. Mas caso contrário, o mundo diz: olha, fica à vontade, você pode até procurar, como não procurar, tá tudo certo, tá aberto no mundo, né? E é um pouco um ciclo que se concluiu. Então não tem uma obrigação, mas caso você queira procurar, olhar, quem sabe você encontra em algum canto. Mas é bem complexo isso. O Sudoeste vai ter sempre uma alegria se rolar. No Sudoeste, o retorno. Então, existe possibilidade de reencontro. E aí a gente tem o arcano da sacerdotisa, outra fofa para estar no lugar que está. Ela diz: não sei, não conto, não dá para ver.
né? Vamos lembrar que na visão bem cartomante, a dona sacerdotisa guarda os segredos, e ela é uma que diz: eu não conto, ou não dá para contar, não dá para ver, ai, sabe que eu não sei? E isso também é bem honesto, né? Porque assim, existe uma possibilidade de reencontro, sei lá. Ela não vai poder me responder, talvez que sim, talvez que não. Quem dá uma pequena dica é o nove de taças, que ambas possamos estar muito no nosso lugar, na nossa vida, vivendo as nossas histórias, estamos muito mais envolvidas com isso, não é? Com a nossa autoestima, a nossa vida, enfim, que é o nove de taças, muito felizes com o que também conseguimos conquistar, fazer e realizar. Então, não sei se isso promoverá um evento de retorno. Não tem muita cara disso, tem uma cara de cada uma na sua. Então, não tem nada combinado com o destino, não que eu não possa mexer nele e não posso usar meu livre-arbítrio, mas não tem nada combinado com o destino, com esse final aqui, de que há um retorno. Tem muito mais as características de fechamento, ou de cada um na sua, cada uma na sua história, e tá bom assim para todo mundo. Beleza? Então, esse é um jeito da gente ir procurando, né? Da gente ir olhando. Muito interessante que ela não está a nordeste do planeta, né? Então, não é lá. A gente poderia também usar as direções um pouco para estar dando uma olhada. Teria mais chance aqui no próprio sudeste, enfim, também poderia. Isso é uma especulação, lembrando que é uma especulação que pode ser um pouco perigosa, né? Porque dá para falar do planeta. É uma rosa dos ventos com olhar aberto e não efetivamente só aqui, né, a nível Brasil e tal. É isso, gente boa. Então, eu acho que está cumprida a abertura, né? Ficamos por aqui com essa abertura, tá bom. Vamos seguir lá para. Peraí, vamos chegar. Oi, oi, oi. Vamos chegar naquela conversa de que a gente tem uma nova jogada amanhã. Então, não me abandona, que amanhã a gente tem mais um jogo aqui no 365, que é o Sol em Escorpião, que vira amanhã às 9 da manhã, os tanto, né? Então, vamos estar aqui juntos? A gente conversa com a abertura para os escorpinianos ou para a temporada de Escorpião amanhã aqui no 365. Então, por hora, o meu um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês e a gente se vê amanhã. Valeu.